Essa relação depois, ela torna-se uma coisa muito complicada, dá para se conviver pacificamente, ídolos e fãs, vejam só. Meu nome é Lívia e hoje eu vou contar a minha história. Eu não sei explicar ao certo quando isso realmente começou, mas eu comecei a prestar mais atenção no meu cantor preferido, o Rafael, quando ele lançou uma música nova que acabou se tornando a música da minha vida. Eu havia acabado um relacionamento na época, andava bastante triste com isso, pois eu amava o meu namorado e ele me trocou por outra. Quando eu vi aquela música, eu tive a sensação de que finalmente alguém havia conseguido traduzir tudo que eu sentia. Depois disso, eu acho que eu acabei transferindo a paixão que eu tinha pelo meu ex no Rafael, que passou a ser o meu cantor preferido. A primeira vez que eu fui no show dele, eu nem conhecia as outras músicas, mas eu fiquei lá na primeira fila, aflita para que começasse logo. Eu fui sozinha porque eu andava triste e nem a companhia das minhas amigas eu estava suportando. Quando ele apareceu no palco, o meu coração bateu mais forte. Ele era muito mais bonito pessoalmente. Eu sempre achei ele lindo, mas havia alguma coisa a mais. Sabe quando você se apaixona por alguém à primeira vista e não consegue explicar o que realmente fez com que isso acontecesse? Pois é, eu estava passada, como se eu estivesse sido hipnotizada. Eu não conseguia tirar os olhos dele e houve um momento, já perto do final do show, que ele acenou para mim. Eu não conseguia acreditar. Ele me notou no meio de uma multidão e isso era o sinal que eu estava esperando. E foi aí que eu percebi que nossos caminhos se cruzaram e que ele era o homem que realmente eu merecia. Eu acabei fazendo uma loucura, comprei todos os discos dele. Eu não ganhava muito bem, tinha vários outros compromissos, tinha que ajudar em casa. Os meus pais contavam com dinheiro para pagar as contas. Acabei parcelando essa compra em várias prestações e comecei a estudar a obra dele, todos os discos, as músicas. Em pouco tempo eu já tinha decorado tudo. A minha irmã dizia que ele era um gato, mas que eu estava exagerando, que esse negócio de fã não me tornava uma pessoa especial. A Verinha dizia que haviam várias outras fãs loucas por ele como eu, e que eu não tinha nenhuma chance. Eu havia contado para ela a história que rolou no show, que ele havia olhado e acenado para mim, mas ela dizia que era tudo coisa da minha cabeça, porque ninguém conseguia entender o que realmente havia acontecido entre nós. O que eu não conseguia ver é que isso estava mesmo se tornando uma obsessão. Eu voltei a sair com as minhas amigas por livre e espontânea pressão. Com elas, nada mais tinha graças, conversas. Elas não entendiam quando eu falava do Rafael, dos shows que eu tinha ido, das músicas dele. E não é porque elas não gostavam dele, não, mas porque elas diziam que eu estava viajando, que eu havia me apaixonado por um artista e que ele estava muito longe de mim. Eu não achava que era assim. E para provar que isso não era verdade, acabei conhecendo um rapaz que elas me apresentaram, o Mauro. Elas já haviam me falado sobre ele e ele vivia perguntando por mim, que me achava bonita. Ele era um cara interessante, trabalhador, tinha um bom padrão de vida, ganhava bem. Ou seja, um genro que toda mãe sonha para a filha. Eu achei que deveria dar uma chance para ele e combinamos de sair no outro dia, só nós dois. Eu comecei a namorar o Mauro sem estar apaixonada. Ele era bonito, um homem completo que realmente me amava. Ele fazia as minhas vontades e chegou a ir comigo num show do Rafael. Eu sabia que não era o tipo de música que ele gostava. Ele já havia me dito que achava esse tipo de música romântica muito chata, mas ele respeitava o meu fanatismo. E eu acabei chorando o show inteiro. Quando eu vi o Rafael era assim, eu perdi a cabeça. Nesse dia eu consegui chegar bem perto dele e quando ele estava cantando a minha canção preferida, eu levantei o braço em direção a ele e ele segurou a minha mão por um instante. Para mim foi o auge. Eu havia tido um contato físico com meu ídolo e depois disso eu falei que nem lavaria mais a mão só para manter o toque daquele deus grego. A minha família adorava o Mauro e eu não conseguia corresponder ao amor que ele tinha por mim.
E sinceramente, o que eu gostava nele era que ele me levava para os shows do Rafael. Claro que ele implicava comigo, mas não como as minhas amigas. As meninas acabaram se afastando de mim porque elas diziam que eu estava louca, que eu já havia perdido o controle. Mas não era verdade. Eu dizia que achava que o homem da minha vida era o Rafael, que havia alguma coisa invisível entre nós e que a única coisa que faltava era a gente poder se encontrar, olho no olho, pois eu sabia que ele sentia o mesmo por mim. As minhas amigas diziam que estavam cansadas desse assunto, que eu estava insuportável e por isso foram se afastando aos poucos. A minha paixão era tão forte que eu não via mais nada. Muitas vezes eu deixei de sair com meu namorado porque eu estava escrevendo cartas para o Rafael. Eu escrevia cartas quilométricas. O meu sonho era escrever a maior carta que uma fã poderia escrever. Eu sempre dava um jeito de entregar, mas eu não sabia se ele recebia de verdade. Quando o Mauro quis terminar tudo, ele disse que não aguentava mais me dividir com o meu cantor preferido. Conforme ele falava, eu via que realmente ele tinha razão. Eu nunca gostei dele de verdade e nem me abalei com o fim do namoro. Mas uma coisa ficou clara: eu precisava ir em busca do meu sonho. Se até ele sabia que o homem da minha vida era o Rafael, não dava mais para viver no mundo da imaginação. Sozinha, eu decidi dar um jeito de me aproximar do Rafael, a qualquer custo. Eu me filiei a um fã-clube e passei a ir em todos os shows que eu podia. Todo o meu salário era para isso. Nem roupa para mim eu comprava, pois eu preferia pegar um ônibus e ir pro show. Cheguei até me hospedar no mesmo hotel que ele, mas eu não tinha sorte. Eu não conseguia encontrá-lo, nem vê-lo de longe. Eu queria poder conversar com ele, achava que ele ia me ver e se lembrar daquele show, daquele dia em que ele pegou na minha mão. Ele nunca estava sozinho, sempre havia um produtor, algum segurança com ele, e isso me impedia de me aproximar. Meu pai ficou muito doente e eu, sinceramente, não me envolvi com a doença. Desde o começo, nós já sabíamos que ele não ia durar muito. A minha mãe e a minha irmã ficavam desesperadas e elas faziam de tudo para cuidar dele da melhor maneira possível. Eu andava cada dia mais agoniada, porque parecia que quanto mais eu perseguia o Rafael, mais distante dele eu ficava. Eu havia contraído algumas dívidas com as viagens que eu tinha feito, estava me enrolando cada vez mais no cartão de crédito. A minha mãe brigava muito comigo, dizia que eu estava enlouquecendo, que eu não ajudava em nada, e eu sabia que ela tinha razão, mas eu não conseguia fazer nada. A obsessão que eu tinha pelo Rafael era maior do que tudo. Eu sonhava acordado o tempo todo. E chegou uma hora que eu vi que eu tinha que dar uma cartada mais efetiva para me aproximar dele. Num dos shows que eu fui, numa cidade pequena que ficava num estado vizinho, eu fiquei na porta do hotel esperando o Rafael passar. E assim acabei conhecendo o Celso, que era a segurança do Rafael. Desde que ele olhou para mim, eu percebi que ele ficou interessado e eu decidi jogar com isso. Pedi para ele me ajudar, falei do meu amor, da minha paixão pelo Rafael. Disse que eu precisava encontrá-lo e que eu faria qualquer coisa para isso acontecer. Ele me olhou com uma cara como quem quer se aproveitar da situação e perguntou se eu faria tudo mesmo. Eu percebi que ele tinha segundas intenções, mas eu fui firme na minha resposta. Falei que eu faria tudo mesmo. Ele disse que se eu saísse com ele, ele daria um jeito de me colocar frente a frente com o Rafael. Eu não sentia absolutamente nada pelo Celso, mas eu fui pra cama com ele. Eu me sentia suja fazendo isso, mas eu pensava no Rafael. Eu pensava que essa era a última chance de eu conseguir o que eu tanto queria. Começamos a ficar e a partir daí ele me dava ingressos para os shows e muitas vezes ele me dava passagens para que eu pudesse encontrá-los. Uma vez ele chegou a ligar para o Rafael e me colocou no telefone com ele. Eu fiquei tão nervosa que não sabia o que falar. Ele perguntou meu nome e me mandou um beijo e eu quase derreti. Aquela voz, eu imaginava o olhar dele, imaginava ele me beijando, ele prestando atenção em mim. Ninguém jamais o amaria como eu o amava. O Celso, por sua vez, dizia que me apresentar para ele
mas ele só me enrolava. Eu via que havia alguma coisa errada, porque ele poderia ter feito isso desde o dia em que nos conhecemos. Pelo menos uma coisa eu consegui. Eu descobri o endereço do Rafael e um belo dia peguei um ônibus para ir até a casa dele, que ficava uns 300 quilômetros da minha casa. Passei o dia lá rondando. Eu já não estava mais com o Celso, apesar dele me ligar sempre, mas eu achava que mais hora, menos hora, o Rafael ia acabar aparecendo. E isso não aconteceu. Eu sabia que ele estava na cidade, achei muito estranho. Uma hora eu percebi que haviam vários sacos de lixo na calçada.